é o espaço onde debatemos sobre os seus direitos fundamentais de cidadãos. No programa de hoje, nós iremos falar um dos temas essenciais para a nossa sociedade, que são os direitos políticos. Nós iremos falar sobre o que são esses direitos, a sua importância, como eles impactam na atualidade. Também iremos falar sobre a questão da inelegibilidade e as suas formas de exercício. Nós iremos agora para a Câmara de Vereadores, onde está a nossa repórter Tiala Costa entrevistando a vereadora Gemima Radassa, que irá esclarecer um pouco para nós sobre a importância da participação popular na política e um pouco sobre como se dá as formas de exercício desse direito. Boa noite, Carol, boa noite, Tamires, e boa noite a todos que estão nos assistindo. É exatamente como vocês disseram. Muita gente escuta falar sobre democracia, eleições e cidadania, mas será que entende mesmo o que são os direitos políticos e como exercê-los? A participação política vai muito além do voto, ela envolve cobranças, fiscalização e atuação ativa na vida política, mas infelizmente a desinformação ainda é uma realidade. Hoje vamos conversar com alguém que entende do assunto. Tenho a honra de receber a vereadora Gemima, que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esses direitos que são fundamentais para a nossa democracia. Boa noite, vereadora. Boa noite. Vereadora, para começarmos, você poderia explicar ao público o que são os direitos públicos e quais são os principais exemplos garantidos pela nossa Constituição? Os direitos públicos, eles são os que permitem que os cidadãos eles participem ativamente das decisões do país. Eles estão presentes na Constituição para garantir o direito ao voto, o direito a ser votado, a participar de partidos políticos, de consultas como plebiscitos, e exatamente esses direitos que garantem e fazem a democracia do nosso país funcionar. E por que esses direitos são considerados tão importantes para a manutenção da democracia? Bom, porque sem a participação do povo não existe democracia. Os direitos políticos, eles garantem que o cidadão possa escolher quem o representa, cobra, fiscaliza e até propõe as mudanças do país. E por meio deles que o povo tem voz ativa das decisões do governo. E como se dá na prática o exercício desses direitos políticos, o que o cidadão pode fazer no dia a dia? Além de votar, o cidadão pode acompanhar os trabalhos dos políticos, participar das reuniões públicas, eles podem denunciar as irregularidades e usar até mesmo as redes sociais para cobrar as melhorias. Tudo isso é exercer um direito público, não só nas eleições, mas em todos os dias. Por fim, a senhora acredita que a maioria da população conhece esses direitos e sabe como exercê-los? De que maneira prática o cidadão pode exercer seus direitos políticos além do voto? Como isso contribui para uma sociedade mais justa e participativa? A maioria ainda não conhece bem esses direitos, infelizmente. Mas quando a pessoa entende e participa, ela ajuda a melhorar a cidade, o estado e o seu país. Além do voto, dá para participar de conselhos, acompanhar as sessões da Câmara, entrar em projetos sociais e cobrar dos políticos. Tudo isso faz a democracia mais forte e mais justa. Percebemos que a informação é o primeiro passo para a verdadeira cidadania. Muito obrigada pela sua presença e pelos esclarecimentos. Carol Tamires, é com você, né, estúdio. Agora seguimos para mais uma perspectiva essencial, a visão da população sobre seus direitos políticos. Vamos ao Jardim Verde, onde a repórter Lisana Valentim vai conversar com uma cidadã que, assim como muitos brasileiros, enfrenta dificuldades para compreender e exercer plenamente esses direitos. Boa noite, Carol, boa noite, Tamires, e boa noite a todos que estão nos assistindo. É realmente como vocês disseram, meninas. Muita gente simplesmente não sabe quais são os seus direitos políticos. A gente ouve falar sobre política, sobre voto, sobre candidatos, sobre eleições. Mas será que a população realmente sabe como acontece todo o sistema da política? O direito ao voto é um dos pilares da democracia do nosso país. Mas esse não é o único, como muitos pensam. Existem outras formas de manifestar a política no Brasil, como fiscalizar governantes, acompanhar projetos de leis e até mesmo propor mudanças, na nossa legislação. O problema é que muitas das vezes essa informação ela não chega até a população. E é por isso que eu estou aqui hoje para conversar com algumas pessoas, para saber se elas realmente entendem sobre seus direitos políticos e esclarecer algumas dúvidas, sobre isso também. Será que as pessoas, elas realmente sabem que podem cobrar os seus governantes? Será que elas sabem realmente o valor do voto? É isso que vamos saber agora. Boa noite, tudo bem? Eu sou Lisana Valentim, repórter do Jornal Constitucional, e eu gostaria de te fazer algumas perguntas sobre os seus direitos fundamentais. Eu posso?
Claro, pode sim. Boa noite. Primeiramente, me responda qual é o seu nome. Eu me chamo Érica e Érica, você votou na última eleição? votei sim. Eu não sei muito bem quais eram os candidatos. Eu vi na televisão que parecia legal. Anotei o número e fui lá votar. Apertei alguns botões e foi isso. É exatamente o que acontece, né? Muitas pessoas, elas não pesquisam antes de votar e acabam só votando, sem saber as propostas. Agora, Érica, me responda. Você sabe o porquê o voto ele é obrigatório no Brasil? Eu acho que é para todo mundo poder escolher em seu candidato, né? Mas nunca me informei muito bem sobre isso. É exatamente essa a proposta, né? Fazer com que o máximo possível de pessoas possam participar da política e escolher os seus representantes. Agora me diz uma coisa, você conhece outros tipos de manifestações de política dentro do nosso país? Não. Política para mim sempre foi sinônimo de eleição. E eu nunca pensei muito além sobre isso, não. E é aí que está o problema, né? Porque há outras formas de manifestar a política dentro do nosso país. Seja por meio de acompanhar o projeto de leis, fiscalizar os governantes e até mesmo propor mudanças na nossa legislação. Você já pensou em fazer alguma dessas coisas? Não, nunca pensei sobre isso, não. É muito complicado. Pode parecer complicado à primeira vista, mas há plataformas que facilitam, né, esse acesso, como o Poder do Voto, que permite que os cidadãos eles vejam projetos de leis em votação e também o posicionamento dos políticos, né, dos senadores e deputados. E tem uma agenda transparente que monitora, né, os eventos que essas autoridades participam. Sério, eu nunca ouvi falar sobre isso, não. É tanta coisa acontecendo aí pelo mundo que a gente fica oculto dessas coisas que acontecem. Exatamente, né? E essa falta de informação, ela infelizmente não acontece só com a Érica. Ela é só uma parte da população. E agora, Érica, você acredita que os nossos políticos, eles explicam bem como funciona toda a política? Que nada, eles só aparecem aqui em 4 em 4 anos atrás do nosso voto, depois some. Eles acabam deixando a gente aí. Exatamente. Isso reforça, né, a nossa necessidade de acompanhar as ações governamentais dos nossos representantes. Não só durante a eleição, mas também durante todo o seu mandato. Afinal, eles estão lá para representar, né, os nossos interesses e a gente tem que exigir o compromisso e a transparência por parte deles. Realmente é muito frustrante, mas a gente não pode esperar até a próxima eleição para mudar isso. Participar da política não é só votar, é fiscalizar, é cobrar e é acompanhar. Porque quando a gente entende sobre os nossos direitos, a gente pode exigir o cumprimento deles. Informação é poder. E quanto mais as pessoas sabem, ficam conscientes, mais fortalece a nossa democracia. É isso. Carol Tamires, é com vocês aí no estúdio. Quando falamos em direitos políticos, é fundamental compreender como eles influenciam a vida da população, não apenas no período das eleições, mas no nosso dia a dia. Pensando nisso, convidamos duas especialistas para nos ajudar a esclarecer dúvidas desse tema tão importante. A advogada Pamela Conceição, especialista em direitos políticos, e a professora universitária Juliana Ferreira, graduada em Ciências Sociais. Elas vão nos explicar sobre os aspectos que a falta de conhecimento sobre esse direito pode causar à sociedade. Boa noite, eu sou Pamela, sou advogada, especialista em direito constitucional, e o Jornal Constitucional pediu para que eu viesse aqui para falar um pouco sobre os direitos políticos e a sua previsão constitucional. Falando sobre os direitos políticos, eles são prerrogativas inerentes a todo cidadão mundial e, falando sobre o Brasil, todo cidadão brasileiro, certo? E ele é uma forma direta de você participar da vida política, né? De você fazer parte das decisões do governo. De que forma? Através do voto, exercendo a cidadania, concretizando o desejo, né, de ter um representante no governo. Então, a base, né, dos direitos políticos é isso, você ter uma participação ativa dentro da administração pública, certo? E existem duas prerrogativas para que você consiga, para que você tenha capacidade de fazer parte, né, de exercer a sua cidadania, que é a capacidade civil, que é a partir dos 16 anos, e você ser naturalizado, né, naturalizado naquele país, ou seja, você ser brasileiro nato, você ter uma nacionalidade e você fazer parte
desse país. Existem algumas curiosidades acerca dos direitos políticos. As pessoas só podem, aqui no Brasil especialmente, as pessoas só podem dizer que possuem uma capacidade plena, né, que possui todas as prerrogativas para fazer parte da cidadania política, que é a partir dos 35 anos. Como assim? Para você fazer parte você ser vice-presidente, por exemplo, você ser presidente do Brasil, você tem que ter 35 anos. E a partir daí que a gente pode dizer que você possui todas as prerrogativas, né, para participar, não existe nenhum impedimento para você participar da vida política aqui no Brasil, correto? E a sua previsão legal. Os direitos políticos, ele está previsto do artigo 14 ao artigo 16 na nossa Constituição de 88, onde o artigo 14 ele vai falar sobre onde o artigo 14 ele vai falar sobre o exercício da cidadania, né, a sua participação política, ele vai falar sobre o voto. No artigo 15, ele vai tratar sobre a suspensão dos direitos políticos, que a outra convidada vai falar sobre, né, a suspensão e a inelegibilidade, como é que ocorre. E no artigo 16, ele vai tratar sobre o processo eleitoral, porque de 2 em 2 anos a gente tem o processo eleitoral aqui no Brasil e como é que ele ocorre. E o artigo 16 ele vai tratar sobre a seguridade eleitoral, onde ele diz que as leis não podem ser mudadas, né, para prejudicar o candidato eleito. Então, para que a mudança ocorra e para que seja contabilizado como tem que ter uma previsão de anulidade, então tem que ser anual. As mudanças não podem ocorrer após as eleições, certo? E se ocorrer, não vai atingir aquele candidato que foi eleito. Então foi isso que eu quis trazer sobre os direitos políticos, né, para que os cidadãos eles tenham consciência dos seus direitos, para que ele saiba quais são os seus direitos, né? Porque quando você tem o direito de votar, você também tem o dever de cobrar, e você votando corretamente, você sabendo como votar, você tem como cobrar, né, da administração pública e governamental. Então, é importante que a população saiba dos seus direitos, para que ela também saiba o que cobrar, como cobrar e onde cobrar. E por isso que é importante uma população que tenha conhecimento, que busque o conhecimento, para que busque também as suas melhorias, certo? Boa noite, essa é a minha participação aqui no jornal. Espero que tenha colocado alguns insights, né, para que vocês comecem a buscar mais sobre, para que vocês se informem mais e que não deixem de buscar o conhecimento. A inelegibilidade, ela é, em termos simples, uma restrição legal do direito de você. A inelegibilidade, em termos simples, ela é uma restrição que irá afetar o direito de se candidatar a cargos eletivos. Digamos que ela seria um filtro para proteger os processos eleitorais e evitar que a lisura e a moralidade desses processos sejam comprometidos. Ela está exposta no artigo 14 da Constituição Federal, mas também na Lei Complementar número 64 de 1990, que foi modificada pela Lei da Ficha Limpa. Existe a perda e a suspensão dos direitos políticos, quanto a partir da inelegibilidade, vai afetar tanto o direito de votar quanto de ser votado. E o artigo 15º da Constituição, ele fala que é vedado a cassação dos direitos políticos, porém pode ser somente em caso de suspensão ou perda. Durante nosso programa, trouxemos diferentes perspectivas sobre os direitos políticos, ouvimos especialistas, representantes políticos e a opinião cidadã. Como vimos, a falta de conhecimento sobre esses direitos cria um cenário preocupante de exclusão e desinformação. E para encerrarmos o jornal de hoje, trago para vocês a seguinte frase: negar os direitos políticos é calar a boca de todo o povo. E por hoje basta, e até o próximo Jornal Constitucional.